Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero compartilhar um texto que está em Josué, capítulo 7, versículos 4 e 5, onde a palavra diz assim: Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Os versículos bíblicos acima descrevem a humilhante derrota sofrida pelo povo de Deus quando tentaram tomar a cidade de Ai. Os israelitas tinham acabado de derrotar a cidade de Jericó e estavam alegres pela grande vitória obtida. No entanto, o que parecia ser tão fácil não foi. Diante daquela humilhante derrota, o povo desanimou-se completamente. Eu quero falar a respeito de consequências. Em primeiro lugar, a primeira consequência foi uma batalha perdida. Pode-se dizer que os israelitas perderam uma batalha praticamente ganha, mas a batalha foi perdida não por causa da soberba ou pelo fato deles terem subestimado os habitantes de Ai. Foi porque um único homem chamado Acã desobedeceu às ordens expressas de Deus. O Senhor havia advertido os israelitas para que, quando batalhassem contra alguma cidade, não tomassem para si coisas condenadas. Isso está em Josué, capítulo 7, versículo 18. Na verdade, amados, há um grande perigo quando não medimos as consequências dos nossos atos. Quando isso acontece, uma batalha pode ser perdida. Segundo, a segunda consequência foi que trouxe vergonha para toda uma nação. A atitude de Acã afetou toda a nação. A atitude de uma só pessoa trouxe sérios prejuízos para todo um povo. A aliança de Deus era com todo Israel. Por isso o pecado de Acã recaiu sobre todo Israel. A grande verdade é que tudo o que fazemos, seja de bom ou de mal, poderá ter consequências inimagináveis, inclusive consequências irreparáveis. Um dinheiro obtido com fraude, um ato corrupto, uma mentira, um ato enganoso, tudo isso pode ter como resultado um grande desastre. Nada ficará oculto o tempo todo. Na verdade, mais cedo ou mais tarde, as consequências virão, inclusive podendo vir sobre pessoas inocentes. Em terceiro lugar, a terceira consequência foi que o erro teve de ser reparado. Diante da vergonha da derrota, Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra perante o Senhor. E Deus lhe respondeu, dizendo: Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Na verdade, amados, o Senhor já não seria com eles. O Senhor já não estaria com eles para dar-lhes a vitória, enquanto o erro não fosse reparado. Talvez seja difícil obedecer a Deus integralmente e aparentemente, em certos casos, menos vantajoso. Mas a grande verdade é que ter que reparar um erro, com certeza,
é muito mais doloroso. Concluindo então, todo pecado tem suas consequências. Nunca podemos nos esquecer dessa grande verdade. Em primeiro lugar, uma batalha pode ser perdida. Em segundo lugar, pode trazer vergonha para uma família toda, para uma família inteira, inclusive para toda uma nação. Por último, amados, o erro pode ter que ser reparado. Provérbios 28:13 diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Pensemos sobre este aspecto, possamos refletir sobre este assunto, sobre as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas ações. Principalmente, amados, quando isso for de encontro ou contrário à vontade do nosso Deus. Precisamos refletir sobre isso, precisamos tomar atitudes sérias em relação a isso. Eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, nos faça lembrar que todas as nossas atitudes, quer sejam boas ou más, elas trazem consigo as consequências. Nos ajude, Pai, a sermos obedientes a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a velar e a zelar por Tua palavra. Que ela seja um marco na nossa vida, que ela seja a direção e, sobretudo, Pai, a palavra do Senhor seja o centro das nossas decisões. Eu oro em nome de Jesus. Amém.